Ó, toda vez que a gente fez um vídeo aqui do que eu não faria, sempre tinha alguém aqui nos comentários pra sugerir o massacre da Serra Elétrica. E é claro que eu não ia deixar de atender esse pedido, galera, com certeza. Então se prepare e bora pra esse filmaço tenso. Vamos ver o que eu não faria. Renestrante, Peter aqui. Galera, não tem nem o que discutir, né? Quando a gente fala em terror, eu acho que o Massacre da Serra Elétrica é um dos filmes mais clássicos, né? Pelo menos quando o assunto é terror. É impressionante como um filme dos anos 70 ainda é tão popular e quase obrigatório dentro do gênero, concorda? Então já larga aquele like aqui pra gente seguir nessa história e já vai mandando no comentário aqui qual outro filme, outro clássico você quer que a gente traga aqui no quadro O Que Eu Não Faria. E vai analisando agora ponto a ponto pra ver se você faria igual ou faria diferente e vai sugerindo também. Vamos partir pro vídeo agora. Carona bizarra. O filme começa com um grupo de amigos fazendo uma viagem. As notícias do momento, né, são que os túmulos nos cemitérios da região estão sendo violados e eles querem ver se o túmulo da família tá ok. Depois de constatar isso, eles encontram na estrada um cara, porra, pra lá de esquisito, né, que pede carona. E eles dão carona pra esse cara. Fala pra mim, se você, depois desse clima pesado, daria carona pra um desconhecido nada amigável, você daria carona pra um cara daquele numa situação daquela? Eu, com certeza não. Desculpa aí, ok? Desculpa você. E se você assistiu o filme, você sabe que errado não ia estar. Emprestar o canivete. E aí, depois de um papo muito estranho com o cara da carona, né, onde ele disse como é que ele achava maneiro matar animais, o Franklin emprestou o canivete dele pro maluco. Não existe a mínima possibilidade de eu dar qualquer coisa cortante na mão de um cara daquele. Galera, vai que ele acha maneiro matar pessoas também, né? Fala sério. Casa abandonada. Já que eles estavam pela região, o grupo de amigos resolveu então parar na casa abandonada da família dos irmãos Sally e Franklin. Aí eu te pergunto, o clima já não tava bizarro demais, não? Precisava de mais? Pô, cemitérios, crime na cidade, a carona do maluco, um deles foi ferido. Precisava entrar numa casa abandonada no meio do nada. Pra mim esse rolê já tinha dado, parava por aí, fácil. Casa vizinha. Bom, o Kirk e a Pam resolveram dar uma volta pelas redondezas e encontraram uma casa meio bizarra. Parecia que estava vazia e qual ideia genial em todo filme de terror nessa situação? Ir embora, né? Essa era a ideia genial? Claro que não. Se tem um lugar suspeito, o personagem entra. Menos eu. Eu nunca faria isso. Gritos. O Kirk entrou na casa e deu de cara com Leatherface. E claro, ele bateu os botes ali mesmo, não tinha como. E aí, como o Kirk demorou pra sair de lá de dentro, a Pam acabou indo lá também pra procurar ele. E ela entrou numa sala, tipo, muito sinistra, né? Com restos de animais, restos humanos ali. Mas ao invés de sair de fininho, buscar ajuda, chamar as autoridades, que é o que eu faria, ela fez o pior que se poderia fazer. Gritar e ficar ali dentro. Ela permaneceu ali dentro. Claro que assim, ela foi capturada, deu muito ruim pra ela também. Interrupção dramática. Bom, o filme continua com uns procurando os outros e todos vão parar na propriedade do Leatherface até que só sobrou a Sally. Mas o assassino começou a perseguir ela. E aí que rola um dos maiores clichês dos filmes de terror. A mocinha correndo, desesperada e gritando, o que, né, ajuda, logicamente, o assassino a localizar ela. E ela parou, a fuga parou de correr pra olhar pra trás até ele aparecer bem perto dela. Pô, quem faria isso? Para. Eu não faria isso. Se eu tô correndo, eu vou me motivo o modo corrida e sebo nas canelas e não paro nunca mais. Quem que para pra olhar? Eu acho que eu ia continuar a correr até o sol passar 2 vezes, né? Subir e descer 2 vezes. De lei, a Sally entra numa outra casa, né? Como sempre gritando e com o Leatherface na cola dela. Leatherface correndo pra caramba. Só uma porta tava destrancada. Ela entrou e trancou. Mas ele tinha uma motosserra. Isso não ia ser problema pra ele por muito tempo, concorda? Uma motosserra. Enquanto isso, ela subiu as escadas e deu de cara com 2 corpos em estado nitidamente avançado de decomposição. Mas ela demorou um tempo considerável até se dar conta disso. E aí, bastante apavorada, ela ainda ficou um tempo lá dentro, enquanto o Leatherface dava um jeito na porta. Em resumo, ela fez tudo que eu não faria. Deixar pra depois. E aí, depois de finalmente decidir sair do quarto com os corpos, a Sally faz o que todo personagem de filme de terror faz. Desce as escadas. O Leatherface tinha acabado de cerrar a porta e ela deu de cara com ele. Galera, eu não desceria dali jamais. Né? Eu pulo, eu vou, faço qualquer coisa. Por fim, ela subiu de novo e pulou a janela do 2º andar. Não era melhor ter feito isso de primeira? Já que ia acabar fazendo isso, pô, fizesse logo, né? Pelo menos eu faria assim. Apatia. Bom, ainda na perseguição, a Sally chegou no posto de gasolina que apareceu lá no início do filme. Ela pediu ajuda pro frentista, que também é um cara muito estranho, e ele ofereceu apoio. Bom, ele disse que ia levar ela até a polícia e foi buscar o carro enquanto ela ficou alguns instantes lá dentro sozinha com a porta aberta. A cena, porra, é extremamente desconfortável. Aquele silêncio com a porta aberta.
e o Leatherface solto por aí, imagina. No mínimo, eu trancaria tudo na mesma hora. Ela só ficou apática mesmo. Não fugir. Observando o local, a Sally viu a churrasqueira do posto com umas carnes meio estranhas, né? E isso é uma nítida pista que aquele cara tem algum tipo de relação com o Leatherface. Pô, tá na cara. Tá na cara que tem carne humana ali. Mas ela não fez nada. Eu tentaria fugir no mesmo instante. Como ela não fez, deu bem ruim pro lado dela. Eu falo pra vocês, em filme assim, eu só corro, cara. Se é pra correr, corre, mas não para mais de correr. Ir a pé. Surpreendentemente, a Sally conseguiu escapar do cativeiro com os 3 assassinos loucos do filme, mais o avô zumbi. Mas ao invés de roubar a caminhonete que estava bem ao lado dela, ela resolveu sair andando. Você faria o mesmo que ela? Eu não. Comigo o filme já acabaria ali. Voltar a correr. E aí durante a correria um caminhão passou pela estrada e o motorista desceu para ajudar a Sally. Mas logo ele viu que o bagulho tava doido. Pô, o bagulho tá doido demais. Os dois conseguiram entrar no caminhão, mas o Leatherface estava bem perto. Aí eles decidiram descer pela porta do outro lado e seguiram correndo pela estrada. Pelo menos correram, né? Mas eu só daria partida no caminhão, seria muito mais simples, né? Agora conta pra mim se tem mais alguma coisa que você faria diferente nessa história. Aproveita pra sugerir o próximo filme aqui embaixo. Eu tô sempre trazendo as suas sugestões. Vou estar de olho agora. Se inscreve aqui agora, ativa o sininho pra quando eu trouxer o seu filme, ou algum outro filme bacana nesse quadro aqui ou em outro quadro, você receba a notificação. Por isso que a notificação aqui embaixo é importante. Não deixe de ter a notificação ativada. Isso ajuda você e ajuda a gente também. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!